Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo, uma boa tarde para você, uma ótima segunda-feira. Seja muito bem-vindo aqui ao AM 1330, nesta segunda-feira, dia 18 de novembro de 2013. Essa é a edição número 225 do Jornal da Terra, diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo, companheiro, prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Esses são os destaques da edição número 225 aqui do Jornal da Terra nessa segunda-feira. 5 elementos invadem loja na aldeia de Barueri e acabam na cadeia. Operação Cavalo de Aço, realizada pela Polícia Militar, vistoria e prende, carrega 96 motos em Osasco. Até um visto todo dia isso mesmo, né? Apreensão de 98 aves silvestres através da polícia em Carapicuíba. Prefeitura de Itapevi apreende, só apreensão aqui nessas manchetes, hein? Prefeitura de Itapevi apreende caminhão realizando descarte ilegal na Coab. Delbio Teruel, calma, esse não tem apreensão, assume o comando do PSD de Osasco por apenas um dia. Já já a gente conta essa história. Reforma do secretariado agita os bastidores da Prefeitura de Osasco. Pesquisa levanta dados para acabar com caos nas regiões de Alphaville e Tamboré. A Câmara de Itapevi deve aprovar ainda nesta semana projeto de gratificação da Guarda Municipal. Ciclofaixa de lazer de Osasco não vai funcionar nos dias 15 e 22 de dezembro. Jornal da Terra. A apresentação, Rodrigo Lobo. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Terra nesta tarde de segunda-feira, dia 18 de novembro de 2013, o 322º dia do ano. Só faltam 42 dias para chegar a 2014. Aí tu tira aí mais 5 dias, faltam uns 37, 36 dias pro Natal. Tá chegando o Natal, hein, doutor Zé Lima? Chegando o Natal, chegando o final do ano, mais um ano que nós vamos sobrevivendo, conseguindo realizar parte dos nossos sonhos, e que 2014 nos seja mais feliz, mais alegre, que nos permita a realização de todos os nossos sonhos. Pois é, tá chegando o final do ano. Eu só queria lembrar que além do doutor Zé Lima, que é cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração, que está aqui todas as quintas-feiras e está aqui hoje conosco também. Vamos receber daqui a pouco o Marcos Agostinho, diretor e fundador do Instituto MAS de pesquisa, para falar daquela pesquisa de intenção de voto de Santana de Parnaíba. Pesquisa que dá um resultado muito, muito favorável ao Elvis César, e que o Marcos Agostinho soltou essa pesquisa na semana passada, divulgou aqui os resultados em primeiríssima mão, e hoje ele virá aqui para se aprofundar, falar de perguntas específicas que foram feitas à população nas ruas de Santana de Parnaíba. Vale lembrar que todo resultado de pesquisa, como manda a lei, todo resultado de pesquisa divulgado aqui no Jornal da Terra é respaldado pelo registro do TRE. A emissora aqui não vai ficar divulgando, a Rádio Terra, o Jornal da Terra não vai se prestar ao desserviço de divulgar enquetes.
Falo isso porque na semana passada recebi e-mail de um determinado partido querendo divulgar um resultado, entre aspas, de pesquisa, que dava uma boa colocação para um certo candidato e que essa pesquisa demonstra que esse candidato não tem nem 1% de intenção de voto. Então, não preciso dizer quem é, porque são tantos, acho que são 3 ou 4 na eleição de Parnaíba, que não tem 1% de voto, ou mais ou menos 1% de voto, mas é de um partido importante, de pessoas que nós temos um carinho muito grande, mas não dá, nem para amigo dá para divulgar enquete. Enquete não é resultado científico e não é possível divulgar. Já a pesquisa que fez o Instituto MAS, do Marcos Agostinho, ela é uma pesquisa científica, registrada no TRE como manda a lei. Nós vivemos um período eleitoral. Vou aproveitar aqui para mais uma vez dizer do absurdo que é se fazer rádio e televisão em período eleitoral, porque enquanto os jornais podem até publicar as fotos dos galãs lá e faturar algum, o jornal, o rádio e a TV não podem. Até emitir opinião, doutor Zé Lima, evidentemente o senhor sabe disso, até emitir opinião é complicado no rádio em período eleitoral, porque eles pegam no pé da gente mesmo. O senhor sabe disso, né? A legislação eleitoral brasileira, ela vem evoluindo nos últimos anos. Ainda existem alguns pontos que acho que precisam ser revistos. Alguns já foram revistos há cerca de 3 semanas, mas eu acho que é uma questão de tempo para que dentro do nosso regime democrático o TSE acabe moldando todo o trâmite eleitoral, pré-eleitoral, para que a gente não tenha distorções e a utilização dos meios de comunicação de forma distorcida, para que nós não tenhamos a utilização da máquina pública nas campanhas, para que os recursos que são doados para fomentar as campanhas sejam melhor avaliados. Enfim, eu acho que tudo isso faz parte da evolução do nosso Estado democrático, que é novo, que é jovem. Isso. E à medida que a sociedade vai evoluindo, que nós temos mais educação, eu acho que esse filtro vai se tornando cada vez mais fino e nós vamos deixar de lado aí maus políticos e dar espaço para aqueles que realmente têm boa intenção, que querem fazer alguma coisa de bem pela população. Então, essa minha reclamação em relação à justiça eleitoral, porque os políticos que fizeram a legislação se preocuparam tanto com rádio e a televisão, mas dão margem aos jornais. Os jornais podem publicar até publicidade das campanhas. É legal. No rádio, se eu vier aqui e disser que por exemplo, no caso da campanha de Santana de Parnaíba, que o Silvinho Pessoa é mais bonito que o Elvis César, eu já estou puxando o saco dele para alguns avaliadores. E aí, a rádio pode ser responsabilizada e multada. No jornal, não. Vem um tal jornal aí que se diz diário, mas que é de terça a sexta, né? É o único diário de terça a sexta que eu conheço. Ele vem e entra de cabeça na campanha, faz propaganda das duas candidaturas, mas nada, mesmo que ele tenha um candidato, não tem problema. Eu aqui, se eu falar que Silvinho Pescioli sem cavanhaque fica melhor que com cavanhaque, aquele cavanhaque pintado dele, aí eu posso ser processado pelos dois. Pelo Silvinho, porque eu falei isso, e pelo Elvis, porque eu tô puxando o saco do Silvinho. Você entendeu a diferença? O que eu quis dizer? Entendi, Rodrigo. Entendo toda a sua apreensão, todo o seu nervosismo. Eu acho que é uma questão ainda a evoluir dentro do nosso regime democrático. Eu acho que a lei ela não consegue contemplar todos os aspectos que têm que ser contemplados e prever, mesmo porque os meios de comunicação evoluem muito rapidamente, né, Rodrigo? Então é muito difícil que você hoje aprove uma lei e que ela consiga perdurar amealhando tudo aquilo que surge daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos. Então, o processo de renovação que nós temos hoje, principalmente da mídia, ele é muito rápido, né? E não só a legislação não acompanha, mas acho que as pessoas, de uma forma geral, têm dificuldade de acompanhar toda essa evolução. É verdade. Doutor Zé Lima, queria aproveitar, introduzir aqui na conversa nosso amigo Marcos Agostinho, do Instituto MAS, e aproveitar para apresentá-lo, diretor do Instituto MAS. Já conhecia o doutor Zé Lima? Deve ser a 15ª vez que eu encontro e que você me apresenta. É verdade? Já tivemos aqui no último encontro. Estou começando a ficar preocupado com você, Rodrigo. Prestei bastante atenção nos conselhos que ele deu aqui a respeito dos questões do coração, enfim. Puxa vida, então me perdoe os amigos aí. Depois, fora do ar, eu vou pedir uma consulta. Depois da bronca nele, doutor. Vamos aproveitar o mês de novembro e fazer um exame físico completo no Rodrigo. Desde que não seja de toque. Aproveitar o novembro azul, né? Novembro azul. Viu? Não, hoje é um dia, inclusive eu falava aqui nisso. Quero até aproveitar aqui esse momento e deixar homenagem a um amigo querido que se foi hoje, está no andar de cima, e a gente fica brincando com essa questão
de exame de próstata e tal. Infelizmente, ele se foi e foi acometido dessa terrível doença, sofreu durante um tempo e nós o perdemos hoje pela manhã, muito jovem, ainda não tinha nem 60 anos e poderia ainda ficar entre nós. Mas, Marcos Agostinho, eu acabava de dizer aqui, aproveitei para dar aquela reclamada, a diferença do jornal que pode tomar partido, publicar a foto do galã, mas quando eu disse que o Silvio Pecioli sem cavanhaque é muito melhor, porque é mesmo, viu? Aquele cavanhaque pintado lá não tá com Você acha mesmo, Rodrigo? Cavanhaque que fica pintado, melhor? Você também pode pintar o cavanhaque, viu, Marcos Agostinho? Não, meu cavanhaque está nevado. Isso é muito feio. Mas quando eu dizia isso, é porque eu acho um absurdo mesmo. Você pega, eu estava me referindo aqui ao jornal que chama Diário, mas que é diário de terça a sexta, né? É o único diário do... né? Depois tem um amigo chamado Maurício Lobo, que ele fala, pô, depois nós que somos portugueses, né, pô? O diário de terça a sexta é o melhor da região. A entrada de Osasco à esquerda, e nós é que somos burros, né? Então, e esse jornal, ele pode tomar partido, nem estou dizendo que toma ou não, mas ele pode, como qualquer outro jornal, publicar foto, campanha, né, as peças publicitárias dos dois candidatos, e o rádio, se eu disser aqui que o fulano de tal é melhor que o outro, eu posso sofrer uma ingerência do TRE. Não posso falar porque a legislação em relação ao rádio e à TV é muito mais rígida. Nós desistimos de entrevistar os candidatos aqui porque as exigências seriam tamanhas. Teria que cravar o tempo de falar de cada um, seriam 6 candidatos. Então, melhor não se envolver. Não vamos mexer nesse vestido. Fica neutro. Vamos informar as pessoas. É para isso que você está aqui hoje, Marcos Agostinho, para aprofundar os resultados da sua pesquisa. Mas do que entrar, é evidente que nós estamos acompanhando, trazendo as informações, mas essa coisa de... Passou pela cabeça desse sonhador aqui fazer até um debate. Mas você imagina, para fazer uma entrevista já tem uma série de exigências. Dificuldades, né? Agora imagina um debate, reunir esses 6 candidatos todos, suas claques, e é uma eleição que está também acirrando os ânimos lá na cidade, né? Tá bem acirrada a coisa, não por conta dos resultados que nos parece muito mais interessantes por uma quase que definitivos, pelo menos é a minha opinião, mas por conta dos fatos anteriores que nortearam os dois lados aí, né? Uma briga judicial que pode vir aí na frente ainda, inclusive, mesmo depois da eleição. Então, a temperatura está altíssima. Agora, eu queria aproveitar aqui, e antes de já falar de pesquisa aqui, bater esse papo com o doutor Zé Lima e com o Marcos Agostinho. Doutor Zé Lima, o senhor já conhecia o Marcos Agostinho? Eu queria dizer aqui que no dia 18 de novembro é também o dia do conselheiro tutelar, uma figura importantíssima, estabelecida desde 1990, veio junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma figura muito importante. Na nossa época, nós três aqui, embora haja alguma diferença de idade entre nós, falava-se muito do comissário de juizado de menores. E o comissário de menores, né? Então, o que o senhor mudou, na sua opinião, mudou muita coisa, doutor, a respeito da figura do comissário do juizado de menores para o Conselho Tutelar hoje? Ou nós só criamos umas despesas aí para o... É difícil dizer, né, Rodrigo? Porque eu acho que ainda o tratamento do jovem carente e do jovem delinquente, ele ainda é muito precário no nosso país. Tanto no que se refere à proteção do jovem carente, a garantia do seu cuidado, da sua educação, do seu acesso à sociedade, bem como da reeducação dos jovens delinquentes. Eu tive a oportunidade e o privilégio, há cerca de 2 semanas ou 3 semanas, agora não me recordo bem, é difícil quando você está aqui sem a sua assessoria, né? Elas trabalham toda a sua agenda e dizem... Eu queria dizer, Chacara, que eu fico muito chato quando o doutor vem sem assessoria aqui. É muito chato mesmo. Imagino que seja realmente. E eu tive em Embu-Guaçu, município de Embu-Guaçu, retornei lá a convite de um grande amigo, o vereador Alessandro, conhecido como Sandro Social, um grande amigo do Partido dos Trabalhadores. E lá estivemos recebendo uma moção de aplauso e uma condecoração na Câmara Municipal pela criação da Semana da Doação de Órgãos e do Dia do Doador e o alinhamento dessa semana e do dia
com as datas do Estado de São Paulo e a data nacional. Certo. E lá aproveitei para fazer uma palestra sobre o efeito das drogas para mais de 100, acho que 100, 110, ao redor de 100 jovens, adolescentes, alguns já com histórico de problemas, enfim, estavam num processo de ressocialização, de reeducação, né, para serem recolocados na sociedade, e tive a oportunidade e o privilégio de falar para esses jovens sobre o efeito das drogas no organismo, o quanto as drogas prejudicam não só o organismo, mas como é toda a estrutura social, como eles corroem a malha social, o tecido da sociedade. E eu acho que nesse aspecto ainda nós tratamos muito mal os nossos jovens, né? Nós ainda não conseguimos, com as ferramentas que nós temos, seja o Conselho Tutelar, garantir que a vida deles seja ainda protegida. Nós temos alguns casos aí extremamente difíceis de pais, né, matando filhos, sendo que em alguns desses casos os filhos espontaneamente tinham procurado o Conselho Tutelar e não tinham sido acolhidos de forma adequada. Então eu acho que ainda tem muito a melhorar, Rodrigo. Eu acho que o sistema ainda não está condizente com o que nós deveríamos e poderíamos ter com a riqueza que esse país tem. Você, Marcos, o que você pensa disso? Olha, quer dizer, a chegada do ECA foi muito importante, mas parece que realmente, o que o doutor falou, 23 anos de ECA e a coisa parece que parou um pouco aí, né? Por coincidência, de manhã, eu estive num programa de TV, numa TV Cidade, com o vice-presidente da Fundação Casa, o Cláudio Piteri. E antes de começarmos o programa, nós conversávamos a respeito um pouco dessa dificuldade, né, da Fundação Casa e tudo. Ele dizendo, poxa, se não fosse a paixão, né, que a gente tem pelo trabalho da gente, ficaria bem difícil, né? Porque ele, inclusive, me contando que ele é o responsável por discutir com os municípios, né, essa questão dos egressos da Fundação Casa, essa transição da volta deles para o município, e mesmo até a construção de novos equipamentos públicos direcionados para acolher esse jovem, né? Então, existe uma dificuldade até da compreensão da sociedade para a implantação dessas políticas, enfim, né? Agora, as mudanças que nós estamos tendo, e você é um militante dessa área aí, está faltando... acho que bastante amor nas famílias, eu acho que está faltando um pouco isso, esse acolhimento, essa falta de referência um pouco familiar, é que está dificultando um pouco a situação. Porque você tem um conselho tutelar, você tem as instituições, mas quando você começa a enxergar que o principal fator é a casa, e o doutor falando aqui a respeito da drogadição, o estrago que as drogas fazem, que a droga faz no jovem, mas existe uma unanimidade dentre aqueles que defendem uma modernidade no tratamento do jovem. A questão não é internar. Internar você não resolve o problema. A solução está na família, esse acolhimento familiar. Então o que está um pouco doente são as famílias. Então essa doença familiar é que está, talvez, acarretando esses problemas aí que nem Conselho Tutelar resolve e nem comissário antigo resolve. Eu acho que é um rearranjo social aí, pensar um pouco mais no amor e independente das questões materiais. Porque o jovem hoje, você vê o seguinte, quando ele vê um jovem preso, quando ele sobe no camburão, a última parte que vai pro chiquirinho é o pé dele, e no pé dele tem um tênis da Nike. Então ele rouba pra comprar o tênis da Nike, fica doidão pra arrumar namorado, ou se ter mais coragem pra praticar um delito, né? Ou pra ser aceito. Ser aceito por quem, né? Tem que ser aceito pela família, pelos amigos, exato, né? Exato. Não ficar perdido aí. Por essa imposição social aí que é terrível. De qualquer forma, fica aqui a nossa homenagem aos conselheiros tutelares, que prestam um serviço importante. O meu único medo, receio que eu tenho em relação aos conselheiros tutelares é que cada dia eles estão muito mais ligados a políticos. Quer dizer, acompanhei recentemente a eleição de conselho tutelar em Itapevi, e cada um dos candidatos tinha um vereador por trás, e aí quem comemorou mais foi esse padrinho do que quem entrou, e depois as projeções, não, esse aqui vai virar vereador lá na frente, esse aqui, vou apostar nesse que você vai ver. Sabe, eu vi isso, quer dizer, é muito triste, o cara não... Tudo bem, se ele se tornar uma liderança para pedir seu voto a partir do trabalho dele como conselheiro tutelar, justo. É justo que o Marcos Agostinho, como sociólogo, possa um dia pedir seu voto, o doutor Zé Lima possa pedir o seu voto, eu, como jornalista, possa pedir o seu voto, assim qualquer outro profissional. Mas ter isso como meta, já acho bem complicado, acho que complica o sentido de ser conselheiro tutelar.
São 5h19 aqui no Jornal da Terra hoje. Estamos com o Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração, e também com o Marcos Agostinho da Silva, diretor do Instituto. Mas vou fazer um giro de notícias, Marcos. Vamos passear pelas cidades da região. Na volta, começar a falar, então, dessa sua pesquisa, que, como você disse, semana passada, quando você entrou pelo telefone aqui para colocar os resultados, você fez até uma brincadeira, que eu achei muito legal. A gente aqui gosta de rir de algumas coisas, às vezes, muito sérias, mas já Elvis, né? Então, vamos entender o porquê e mergulhando mais profundamente na sua pesquisa, que vale lembrar o seguinte: eu fui procurado semana passada por um partido que queria divulgar resultados de uma enquete. E eu falei que não ia divulgar resultados de enquete. Falei, tem registro? Não tem. Porque me chamaram, disseram para mim que era uma pesquisa. Mandaram os resultados dizendo que era pesquisa. Mas não é pesquisa que é feita... Fabricada no apartamento. Isso, que não tem o seu toque científico. Toque não, o seu procedimento científico de quem entrevistar não é pesquisa. Então é enquete. E enquete não cabe divulgar, porque aí a gente pode ser massa de manobra dessa, daquela candidatura, desse ou daquele interesse. São 5h21, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. Fiscais da Prefeitura de Itapevi apreenderam na sexta-feira passada mais um caminhão com placa de outro município, realizando o descarte ilegal na estrada Lucinda de Jesus Silva, na região da Coab. O motorista foi abordado no momento em que realizava o despejo no canteiro da via e, cumprindo lei municipal que proíbe o descarte irregular de entulho pela cidade, o veículo foi recolhido para o pátio, onde ficará aguardando o recolhimento da multa. A Prefeitura vem intensificando a fiscalização com relação ao descarte ilegal de entulho. O intuito da ação é promover o destino correto de resíduos de qualquer natureza, que muitas vezes é lançado ilegalmente nos rios e córregos, além de vias públicas da cidade, provocando também a contaminação do solo e proliferação de roedores. A administração municipal é responsável em fiscalizar o destino correto dos resíduos e o transporte fica a cargo do munícipe por meio de serviço particular. As denúncias sobre descarte ilegal de entulho em Itapevi podem ser efetuadas no telefone 4143-7500 ou diretamente no 199, o telefone da Guarda Municipal. A passagem de Délbio Teruel pela vice-presidência de seu novo partido, o PSD de Osasco, durou apenas um dia. O cargo continuará sendo ocupado pelo deputado estadual Oswaldo Virgínio. Segundo o diretório estadual do PSD, a troca só ocorreu devido a uma confusão ocasionada durante a atualização das informações da legenda junto ao Tribunal Superior Eleitoral, corrigida no dia seguinte à proclamação. Segundo o presidente do PSD de Osasco, Lau Alencar, a comissão provisória que comanda o partido solicitou a substituição de Virgínio por Délbio pela ausência do deputado estadual nas reuniões da legenda. Na esfera estadual, o pedido foi negado, mantendo Oswaldo na vice-presidência do PSD. Segundo o comando paulista do partido, Oswaldo ainda conta com todo o prestígio junto a Gilberto Kassab, presidente nacional da legenda. Uma reunião está marcada para esta terça-feira para tentar resolver as divergências existentes entre Lau Alencar e Oswaldo. Quanto a Délbio Teruel, Lau Alencar afirmou que, mesmo não sendo vice-presidente municipal da legenda, Délbio terá um cargo na executiva do partido, que deve estar relacionado à tesouraria. Além disso, Délbio ainda será nomeado presidente de honra da legenda. Em 2014, o partido realizará uma convenção para a composição do seu diretório e executiva municipal. Uma possível troca de secretários no governo Jorge Lapas, prevista para o início do ano que vem, gerou grande repercussão durante a última semana. Integrantes do governo Lapas negam a informação e garantem que não passam de mera especulação de um certo jornal diário da nossa região.
A informação teria sido obtida pelo tal jornal nos bastidores da Câmara Municipal e daria conta de trocas nas secretarias de Educação, Habitação e Secontru. Esta é a Secretaria de Segurança e Controle Urbano. Dentro da administração Jorge Lapas, é conceito que este veículo de imprensa tem especial interesse em alimentar problemas inexistentes por discordâncias comerciais. Ainda segundo essa fonte, se houver alguma alteração no secretariado, ele será pontual e ainda decidido por Lapas. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. São 5h25, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. E hoje estamos aqui com o Marcos Agostinho, diretor do Instituto MAS, e vai falar agora já da pesquisa que ele anunciou na terça-feira passada, que ele divulgou os resultados na terça-feira passada e que vem causando nas ruas de Santana de Parnaíba. É de se esperar já. Estamos aqui também com o Dr. Zé Lima, que está todas as quintas-feiras conosco, aqui promovendo saúde, e que hoje, gentilmente, resolveu passar aqui para nos trazer um abraço e resolveu bater um papo conosco. É mesmo, doutor? Sempre que passa por aqui, ou foi por causa do trânsito caótico de Tamboré, que o senhor resolveu nem ir para cá, já que o senhor tem um evento muito bacana, daqui a pouco, às 9 da noite, doutor? É isso aí, né? A partir das 20 horas. Lá no Ibirapuera. Qual o nome do restaurante? É o Forno do Padeiro. Quer dizer, gente, não é pra ir lá, entendeu? Por favor. Rodrigo, né? você tá. Deixa eu falar um pouquinho. O Rodrigo tá imitando o Fausto Silva. O Jô Soares. O Jô Soares não posso falar mal, não. Ainda não. Não, ainda não. O evento vai ser a partir das 20 horas no Forno do Padeiro, o restaurante do meu grande amigo Celso Russomano, onde vamos estar lá comemorando 5 anos de uma empresa chamada Luiz XV, e que são 2 sócios da indústria. Um grande amigo meu de Santa Catarina e o jogador de São Paulo, seu ídolo, o maestro Paulo Henrique Ganso. Maestro Ganso. Como joga fácil. E vamos lá estar participando, ajudando, e tomara que esse empreendimento tenha sucesso e deslanche aí. Marcos Agostinho, você precisa conhecer os produtos da Luiz XV, que são... Você é um cara que costuma se veste muito bem, você vai gostar. luiz15.com.br, né? É o site. Com Luiz com S. E depois... o Jefferson é com X e o V. Amigos da Rádio Terra e amigos do doutor tem um desconto. Tem desconto? Tem 2,5%. Já é alguma coisa. Já livra o IOF do cartão. Olha, coisa fina. Aliás, infelizmente não vou poder estar... Fui convidado para esse evento, mas infelizmente eu não vou poder estar por conta desse acontecimento terrível aí pela manhã. Não vai ser possível estar lá. Agora, Marcos Agostinho, você... Me lembro que no começo da campanha, antes, quando se dizia assim, vamos ter ou não vamos ter eleição, aqui com Gustavo Boitron, a gente costuma chamar nosso primeiro-ministro lá de Santana de Parnaíba, nós temos o de Carapicuíba, temos o de Itabibi, temos todos aqui, né? Enfim, e ele... Aliás, o Boitron, você tem que voltar lá dos Estados Unidos, cara. Pô, não dá pra fazer o programa dos Estados Unidos, né? Fica muito caro a ligação. Fica muito caro, né? Ele vai para os Estados Unidos na terça-feira passada e na quarta-feira de manhã me ligou, olha, Lobo, infelizmente não vou poder ir no programa, que eu estou aqui nos Estados Unidos. Que beleza. Lembro do diálogo de vocês aí o cientista político entrando em ação, dizendo, olha, essa eleição está muito mais... para candidatura, ou na época não se tinha decidido se Marmo poderia ou não concorrer, se seria Elvis ou Marmo nesse grupo, e se eu vindo você dizer, olha, está muito mais para esse grupo aqui do que para outro grupo, seja qualquer que for o nome. E você dizia mais, se for Elvis César, até pela quase virgindade do nome, vai ter mais chance ainda de aumentar esses números. E aí a sua pesquisa indica isso mesmo, né? Pesquisa divulgada. Pesquisa que você fez de que dia? A pesquisa foi realizada do dia 2 ao dia 5 de novembro, né? Nós realizamos lá 402 entrevistas, nós fomos a campo com uma equipe suficiente para realizar o período a pesquisa nesse tempo hábil. Nós subdividimos o município de Santana de Parnaíba
em 11 sub-regiões, que são aglomerados de bairros, né? E aproximadamente 25 pontos de fluxo. Então, para que aumente a possibilidade de ter mais chance das pessoas serem entrevistadas, nós pulverizamos. Esse é um dos grandes segredos da pesquisa, você pulverizar a amostra da pesquisa. E também nós entrevistamos homens e mulheres, proporcionalmente aos dados do IBGE, e também as 4 faixas etárias. Essa é a grade básica com que nós partimos para a pesquisa. E essa pesquisa tem uma margem de erro de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos, o que significa que nos resultados apontados, estimulado, mostrando os 6 nomes, o Elvis César aparece com 56%, e o Silvio Pescioli aparece, arredondando, aparece com 25 pontos percentuais. Tá. Significa que, na melhor das hipóteses, o Silvio tem 30 pontos, né? E na pior das hipóteses, o Elvis César tem 51 pontos. Então, a diferença aí, que hoje estaria no máximo, na média de 31 pontos, ela pode estar em 20 pontos. Porém, também analisando por outro lado... Isso é um retrato dos dias que foi para a rua. Exatamente. Tem que lembrar disso. Né? Exatamente, porque veja só. Então, num cenário mais favorável para o Silvio, a diferença é de 20 pontos. E que cenário é esse? Porque como a margem de erro da pesquisa é de 5 pontos percentuais, 20 se ele tem 26, ele pode chegar até 31. Tá. E o Elvis César, ele pode ter de 56, ele pode ter pontos. 51 ou pode ter 61. Sim. Né? Então, hoje, o importante é o seguinte, a eleição ela está polarizada entre Elvis César e o Silvio Pescioli. Os demais, tudo com números irrisórios. Exatamente. Né? Embora tenha mais 4 candidatos, esses 4 candidatos, eles não se mostraram na campanha anterior, em outubro, como alternativo, como uma terceira via. Né? Então ficou muito polarizado. Né? Então, um deles me mandou um resultado de pesquisa e enquete em segundo lugar. Ele fica o bastante... Elvis César em primeiro... Mas ele tinha muito mais pontos que o Silvinho na sua pesquisa. Então, e o fundamental depois dessa risada que eu dei aqui, eu não posso dizer quem é, tá? Porque senão fica chato. Agora, o importante é, como você mesmo disse, é um retrato do momento, porém, esse retrato do momento, ele vem na esteira de uma situação já construída na eleição passada. Mesmo quando o Silvio estava ainda no governo, mesmo com uma avaliação boa do teu governo, da sua administração, havia um sentimento das pessoas de mudança. As pessoas queriam um novo grupo, só que elas não viam, dentro do cenário político de Santana e Parnaíba, uma alternativa. Tá. E essa falta de alternativa é que fez com que o grupo do Silvio, ou os partidos, enfim, considerasse que a eleição já estava ganha. Por vários motivos. Tanto do poderio eleitoral, né, com o grupo de partidos envolvidos, tanto pela questão jurídica, por 2 lados. Uma, que eles pensavam que o César não conseguiria registrar sua candidatura. Certo. Né? E por outro lado, pelo fato... O Marmo César. Tá. Pelo fato do Silvio já ter sido deputado, prefeito da cidade, mesmo sendo democrata e não do PSDB, mas a relação com o governo do Estado era muito boa, com o PSDB no nível do Estado muito boa, até pela relação histórica do Democratas com o PSDB. Mas eles conseguiram manter a candidatura. Né? E o Silvio, ciente desse poderio, ele pensou já o seguinte: bom, como eu já estou eleito, e essas eram as palavras dos assessores dele, que um assessor dele na época me procurou e disse: nós já estamos eleitos. Tá. Só que nós vamos garantir agora 2016, porque essa já acabou. Mas era uma sensação, né, doutor, que todos nós tínhamos. Eu não sei o doutor, porque mora lá, mas eu de fora eu tinha essa sensação, doutor. O senhor tinha isso também ou não? Tinha, Rodrigo, é o que as pesquisas mostravam, mas ao mesmo tempo, mesmo um pouco mais de longe à época, eu senti um afastamento do grupo do Silvio das ruas. Eu, apesar de ser... disso que ele falou, né? Apesar de ser médico, eu tive oportunidade, privilégio, sempre me interessei um pouco por política, acho um jogo de xadrez extremamente interessante, acompanhar algumas campanhas de perto. Eu tive a oportunidade de acompanhar a campanha do Celso Pitta, a campanha do Paulo Maluf, a campanha do Celso Pitta, depois acompanhar a segunda do Lula. Então eu vi João Santana e vi Duda Mendonça, né? Estilos completamente diferentes, mas se nós pudéssemos traçar um ponto em comum entre os dois, era a exigência full time, se é que nós podemos dizer assim, o tempo todo, dos candidatos na rua. Então isso me chamou um pouco a atenção. Eu acho que eles tinham pesquisas que mostravam uma ampla vantagem, mais de 20 pontos à época, e se
acabaram se confortando com essa condição e tiveram uma surpresa extremamente desagradável. Eu acho que essa eleição não tem uma particularidade. É difícil traçar qualquer tipo de análise, principalmente quando você tem, né, essas variações tão grandes em relação ao que o Silvio Pescioli teve na última eleição. Quando ele perdeu, ele teve quase 50% dos votos, e comparativamente com os números que ele tem agora. Então, eu acho que é uma eleição diferente, é uma eleição de tiro curtíssimo. Tive até a oportunidade de estar conversando com o Caiga cerca de uma semana, Caiga, o deputado Gil Maci, alguns pastores da Assembleia de Deus. É uma eleição difícil, de tiro extremamente curto, onde a análise das qualitativas e não da quantitativa, que isso é a grande preocupação do João Santana e do Duda Mendonça, eles quase não olhavam, não vou dizer que não olhavam, mas quase não olhavam para as quantitativas, eles queriam ver as qualitativas. É de lá que eles estabeleciam as estratégias dos caminhos a serem seguidos. E eu acho que daqui a uma semana, acho que nós vamos ter condições realmente de avaliar as próximas pesquisas, de realmente como está o cenário e qual é a tendência. E lembrando sempre a população, que eu não acho que é fundamental, todas as pessoas que foram às ruas nos meses de junho, gritando contra a corrupção, gritando por mais recursos para a saúde, para a educação, têm a obrigação de escolher bem o seu candidato. Porque um candidato que foi condenado pela justiça por desvio de dinheiro, um candidato que é ficha suja, é exatamente o mesmo candidato que nós estávamos lá na Avenida Paulista no mês de junho dizendo que não queríamos mais. Então, nós não podemos ter, numa segunda, a meu ver, opinião pessoal, numa segunda oportunidade de colocar um novo prefeito, repetir o equívoco e colocando um novo prefeito ficha suja. Mesmo porque a situação do Elvis César na justiça também é bem complicada. É extremamente complicada e, a minha opinião pessoal, com algumas informações, agora já não tenho mais tanto acesso, mas tinha muito acesso à época, ele também vai ser condenado. Ou seja, se a população de Santana de Parnaíba cometeu o equívoco de elegê-lo, em fevereiro possivelmente nós temos um novo trâmite judicial e dessa vez possivelmente já recolocando colocando o segundo colocado na próxima eleição diretamente na prefeitura sem exigência de uma nova eleição. Então eu acho que a população de Santana de Parnaíba tem uma oportunidade ímpar de fazer uma escolha, de escolher um político ficha limpa, de colocar de vez aqueles que não respeitam o erário público no lugar que lhes é devido, no ostracismo. Não obstante essa questão de opinião pessoal, essa questão da corrupção, da condenação do Marmo César, afastamento, isso aí nas ruas, você fez pesquisas, a sua pesquisa teve alguma pergunta relacionada a isso? O importante é ressaltar o seguinte, eu até disse na entrevista coletiva e sempre tenho dito isso, é o seguinte, eu estou tratando aqui da opinião do eleitor, do cidadão. A questão jurídica, eu não tenho a menor noção desses meandros, porque a gente não tem... É muito complicado. Não tem ideia. Mas o fato é o seguinte... Mas você perguntou isso em alguma pergunta você colocou isso? Mas a questão da corrupção é importante. E uma outra pesquisa anterior, que veja só, tem que pensar, tem que raciocinar, porque cada caso é um caso. Veja a seguinte situação, eu estou vendo baseado na imprensa, que é onde eu me baseio também para isso. Aí você pega, vamos supor, a declaração de bens de um candidato, é X. Aí você tem o bloqueio de bens desse candidato, que é Y. 60 vezes Y. Não 60, 120 vezes. O eleitorado, vezes. Ele é calado, ele é mudo. Então, pera um pouquinho só. Aí, é 120 vezes, porque parece que o Silvio declarou algo em torno de 500 mil reais. Eu tô chutando um valor. Me lembro de ter lido aqui, tratando desse assunto aqui. E foi pedido 61 milhões de bloqueio dele. O raciocínio do eleitorado é assim, veja só. No que foi baseado o pedido de cassação do César? E eu tô aqui, não tem procuração de ninguém, não sabia de ninguém. O que foi baseado a cassação do César? Uma prestação de contas dos vereadores que foram para o Congresso tal. Quem não presta conta de R$1, que não presta conta de 10 milhões é a mesma coisa. É dinheiro público, não prestou contas. Ok. Aí você tem uma punição por isso. Aí tem outras situações que o eleitor olha e fala assim, caramba, aquele cara tinha uma Brasília. Entendeu? Ele morava ali do lado. Ele tinha não sei o que, agora ele tem tanto. Mas peraí, eu não tenho nenhum processo contra ele. Mas eu sei que a vida dele mudou depois que entrou no poder. Outra situação é a seguinte.
evidente, o Elvis César ele pode ser caçado, enfim, até porque ele foi caçado pela Câmara, depois foi descaçado e foi, enfim. Ele conseguiu uma decisão liminar que o mantém. Isso. Agora é o seguinte, o Silvio Pescioli, ele poderia ter se mantido no poder e seria eleito com uma certa tranquilidade se ele não tivesse a ganância de garantir-se para 2016. Se afastar das ruas, como foi dito aqui. Mas você não me respondeu, Marcos. Me perdoa até sem dizer. No teu questionário, teve alguma pergunta relacionada a essa coisa do afastamento do prefeito, se isso não ia refletir no candidato Elvis Teve César? uma pergunta numa outra pesquisa que foi feita, é o seguinte, você votaria no dia 1º de dezembro haverá novas eleições para prefeito da cidade. Em relação ao prefeito Silvio Pescioli, você votaria com certeza, talvez votaria ou não votaria de jeito nenhum? A mesma pergunta foi feita em relação ao Elvis César, que é o principal oponente. Então você perguntava os motivos pelos quais votaria nesse candidato ou não. Quando você pergunta individualmente para de um lado ou de outro, a rejeição do Silvio chega a 60 pontos. Para ser mais rigoroso, 59,2%. E a questão fundamental é a seguinte: na época de eleição ele aparece e depois ele some. Agora não adianta mais. Veja só. Eu falei aqui numa outra oportunidade que o Silvio precisava se favelizar. Você falou. E o Elvis precisava se alfavelizar. Sim. Por quê? O perfil dos candidatos é o eleitor de maior escolaridade, de maior renda e de mais tempo de moradia na cidade, e se mora no centro da cidade ou Alphaville, a tendência é ele votar no Silvio. Então o perfil do eleitorado do Silvio é o de maior renda. Certo. O perfil do eleitorado do César, do Elvis César, é o de menor renda. Aí o Silvio faz um comício e me leva o Agripino Maia na Fazendinha. Se você pega o Agripino Maia e leva no Alphaville, beleza. Você tem um parlamentar, um apoiador, com um perfil de acordo com o eleitorado dele. Tá. Você percebe? Então é a mesma coisa do... Aí tá falando um cientista político. Você percebe? Não é uma opinião pessoal. A questão é perfil. Então a estratégia está toda errada. Então não adianta. Mas a diferença... Não teve pergunta específica sobre corrupção. Não detectou nada disso. Só que é o seguinte, o que nós entendemos? A eleição municipal, e especificamente Santana de Parnaíba, o foco tornou-se o seguinte: poxa, aquele coitadinho tá ali e todo mundo em cima dele, eu nem tava vendo ele, mas vou ver o que tá acontecendo ali. Coitadinho que você diz era o Elvis. Ele foi vitimizado. Tá. Não que ele seja vítima. Ele foi vitimizado. Veja só, ao falar que ele era corrupto, o eleitor começou a pensar, tá bom, mas quem mais é? Aí ele faz uma comparação, porque na cabeça do eleitor, seja PT, PMDB, Democrata, PSD, é tudo político. No fundo, é tudo corrupto, tudo vai te favorecer. Agora, na hora em que você é obrigado a escolher entre iguais, você vai ver aquele... O menos pior. Você vai ver o menos pior. Aquele que você deposita uma esperança um pouco melhor. E aí é o seguinte, se você perguntar, o Lula foi reeleito em 2005 com mensalão. Tá tendo mensalão agora aqui, as pessoas foram pra rua e tal, a Dilma caiu, etc e tal. Mas num primeiro momento, quando a intenção de voto da Dilma caiu, o que cresceu mais foi indecisos. Porque ele, tô desesperançado, só que não tem alternativa ainda. Então ele espera os próximos movimentos. O eleitor ganhou, proporcionou uma vantagem para o grupo do César de 2 a 3 pontos na boca da urna. Hoje, dia 3 ao dia 5 de novembro, certo, essa diferença aumentou em 10 vezes, foi para 30 pontos. Então, respondendo a sua pergunta, as pessoas sabem que é inerente à política, à corrupção, como estamos vendo, máfia dos fiscais em São Paulo, Haddad, mensalão? Sim. Só que agora ela quer saber o seguinte: as pessoas vão vir aqui apertar minha mão, elas vão pisar no barro comigo, elas vão canalizar o esgoto, vão asfaltar minha rua para a roupa não ficar cheia de poeira, vai terminar aquela obra quando estava concluída? É essa que é a questão. E o Silvio, eu estou dizendo as palavras do próprio Silvio, ele falou: eu errei, eu me afastei das ruas e terceirizei para minha equipe fazer esse contato. Então, o que está em jogo em Santana não é o que é mais corrupto e o que é menos corrupto. O povo quer atenção e o povo quer que as coisas sejam feitas. Se a população não estivesse minimamente satisfeita com esses 10 meses de mandato,
com certeza sentiriam saudade do Silvio e votariam nele. Então a questão do ficha suja, neste caso de Santana, não está refletindo. Tá. Porque senão... Uma pena. Infelizmente, não está refletindo. Deve ser uma questão muito importante. Deveria ser. Na minha vida é assim, se pisou na lama, perdeu meu voto. É o primeiro critério. Exato. Agora, tem outros elementos que estão colocados aí. Vamos fazer o seguinte, Marcos. Eu vou fazer mais um giro de notícias. Na volta a gente continua falando dos resultados de pesquisa. Só lembrando de uma questão que foi dita aqui, do bloqueio de bens, diferença de declaração de bens. Primeiro que essas declarações de bens aí são todas furadas. Não vem dizer quem declara, tudo furado. Os caras têm muito mais do que declaram. E o que é muito estranho em Paraíba, que todos os vices são mais ricos que os candidatos ao prefeito. Quer me convencer disso? É palhaçada, né? Então aquilo é tudo mentira. Aquilo é tudo para inglês ver. Agora, tem uma coisa que precisa ser observada, é o seguinte. Há uma liminar de bloqueio de bens, 61 milhões, e não pode ser confundido e dizer que o cara tem 61 milhões de bens. São duas coisas distintas. Completamente diferentes. A juíza fez aquele bloqueio possível. Quer dizer, vai se rastrear. Porque equivale. Porque a possibilidade, fosse levantada a possibilidade de um buraco no orçamento lá, certo? Agora, e aí eu entro nos jornais. Os jornais dizem o seguinte: 61 milhões de bens do Silvinho Peccioli foram bloqueados. Não foram bloqueados. Há uma decisão liminar, juiz local, ponto. E aí, se o cara tiver 2 milhões, 10, 20, se tiver mais de 60, vai bloquear. Ou liminarmente, ele vai na justiça e vai discutir isso daí. Só que a manchete vem de uma maneira que parece que o cara tem aquilo mesmo. Que o patrimônio dele é tudo aquilo. E que ele efetivamente já transitou em julgado, que ele tirou aquilo da prefeitura. Então há de se ter muito cuidado. A gente vai voltar a continuar a falar disso. E eu lhe perguntei isso, Marcos Agostinho. Eu acho, e a gente tem falado muito aqui com todas as pessoas que vêm no programa, que tem que ser uma questão que a gente tem que bater o pé, que é a pessoa quando se predispõe a dizer, eu fui chamado a ser político, tem que estar com as mãos limpas. Não dá para aceitar gente que está lá só para... Fundamental. Eu discordo, assim, radicalmente do que eu ouvi aqui, calmamente, democraticamente, mas discordo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um giro de notícias, já a gente volta e continua falando. Estamos com o Marcos Agostinho, diretor do Instituto MAS, falando dos resultados da pesquisa e também com o doutor da pesquisa feita pelo Instituto MAS. Vou te perguntar também se tem previsão de fazer uma outra, ainda beirando a data da eleição, dia 1º de dezembro. Estamos também com o doutor Zé Lima, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração. 5h47. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Motoristas que trafegam pela região de Alphaville e de Tamboré, em Barueri, estão sendo abordados para responderem a uma pesquisa sobre sua origem e destino nesses bairros. O resultado do levantamento levará à elaboração de projetos visando reduzir os congestionamentos nessa área da cidade, além de apontar até que ponto o trânsito é um obstáculo para o desenvolvimento da região. O estudo é realizado pelo Laboratório de Planejamento e Operação de Transportes do Departamento de Engenharia de Transportes da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e faz parte de um levantamento que o laboratório está realizando sobre o complexo viário da região, com o objetivo de desatar o nó que trava o trânsito. O trabalho foi encomendado pela Associação da Indústria Imobiliária em Alphaville, Tamboré e região, em parceria com a Prefeitura de Barueri, e deve ficar pronta no primeiro semestre do próximo ano. As entrevistas com os motoristas acontecem em 10 pontos dos bairros e duram em média 30 segundos, para não atrapalhar o trânsito. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. São 5h48, hoje aqui com o diretor do Instituto MAS, o Marcos Agostinho, e também o doutor José Lima, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração. Marcos, eu te perguntei toda essa questão, se havia uma pergunta específica relacionada à corrupção, porque na verdade a gente tem visto aquilo que você falou. Às vezes um partido
tá nadando nos noticiários na corrupção, e isso acaba não refletindo no voto. E eu acho que é muito importante isso. A gente tem que nortear. O cara é competente ou não? Beleza, isso é importante sim. Mas antes disso tem que ver se o cara é de boa índole mesmo ou não. Sabe? Se o cara tá lá para nos servir ou para servir outros senhores. Então por isso que eu perguntei para você. Agora, você fez a pesquisa do dia 3 ao dia 5, certo? De novembro. Dia 2 e dia 5, exatamente. 2 e 5. Uhum. Você tem previsão de botar sua trupe na rua de novo para fazer uma outra pesquisa antes da eleição? Olha, eu estou pensando na possibilidade, Rodrigo, porque o objetivo de fazer uma pesquisa, todo mundo pergunta, mas por que você faz pesquisa? O negócio é o seguinte, a pesquisa eleitoral é prima pobre das pesquisas, que eu gosto mesmo de fazer, são as pesquisas de planejamento estratégico para negócios, para empreendimentos, tanto sociais quanto de governo. Mesmo? Porque ela se mistura com este meio, que não é muito bem visto, que é o meio dos políticos. Então, automaticamente, quando você solta uma pesquisa, se essa pesquisa, ela aparece com uma pessoa na frente, então vamos supor, o grupo do Silvio tá achando minha pesquisa uma porcaria, tá achando que eu fraudei o resultado da pesquisa, entendeu? E assim por diante. Então, ela é... O grupo do Elvis tá te chamando pro... é Mindeusa, Deus. Entendeu? Só que tem um detalhe, a pesquisa... Principalmente quando você vê com essas piadinhas, esses trocadilhos nefastos de já Elvis, a eleição lá... Mas é interessante não faça isso aqui. Mas é interessante pelo seguinte, e você discutia há pouco a questão da legislação eleitoral aí, né? Você, um é corrupto, por exemplo, uma pessoa é corrupto, aí ele é pego, aí ele entra na ficha suja. A outra é corrupto, ele não é pego. Aí ele tem mais possibilidades, ou por advogado, ou por relacionamento com o judiciário, sei lá, ele não é pego. Só que a população, e esse é o meu caso, eu tô retratando a opinião pública. Eu não quero saber o que o juiz vai decidir, o que não vai. Eu não tenho opinião pessoal a respeito disso. Então, hoje... Aliás, você clamava muito que a justiça tinha que vir e explicar e acabar com essa Exatamente, exatamente. Até, por exemplo, tem uma pessoa, que queria que eu fizesse um trabalho na campanha, né, pro Silvio, por exemplo. Me chegou, conversou comigo, você faz a pesquisa pra mim, etc e tal. Você faz de tal jeito? Eu falei, não, a pesquisa ela sai do jeito que ela sai. Se você quiser, ela é desse jeito, tá certo? Então essa mesma pessoa hoje, né, coloca no Facebook, eu não sei se ela já pagou, mas eu já fiz o print da página do Facebook, fala uma bobagem tremenda. Eu tô pensando se vale a pena eu processar a pessoa. Se vale a pena isso. Por quê? Eu faço isso porque eu tenho... Cara? Eu não vou citar, não vou dar. Você falou aqui antes, eu posso falar? Depois eu quem sabe até fale. Eu pedi para que assistisse o programa, para que eu visse o programa. Eu postei um banner nesse grupo de discussão no Facebook para que as pessoas ouvissem. Porque as pessoas pensam assim. As pessoas pensam da seguinte forma. Como trabalha com política, todo mundo é comprável e ele também é comprável. Né? Então, quando abrir-se as urnas, aí vai ver que o resultado é idêntico ao resultado da pesquisa. O seu instituto só sobrevive se com o resultado. Então, se houver necessidade, eu penso em fazer uma outra assim, para aferir, ver se o retrato do momento de 2 semanas atrás é o mesmo. Só que eu adianto para você, tem uma pergunta que diz assim, você teria uma segunda opção de voto, caso o candidato que você escolheu não seja candidato, ou por algum motivo, você mudaria seu voto? Eu falei, não tem opção. Então, 75% não pretende mudar seu voto. Tá? Outra situação bastante importante foi colocado o seguinte, o prefeito Marmo César não será mais candidato. Certo? Caso ele apoie algum candidato, quais são suas possibilidades de votar nesse candidato com certeza? 50% que votarem um candidato apoiado por ele com certeza. É mesmo? Exatamente. Então veja só. Foi caçado? Exatamente. E não sou eu que estou dizendo isso. Porque veja só, qualquer pessoa vai no cartório eleitoral, ele pega o registro da pesquisa, se quiser questionar os resultados, meu escritório fica na rua Antônio Roberto 47 em Carapicuíba. Eu encontro meus clientes e as pessoas na padaria, na Laville, na padaria central do bar, todos os lugares. Então, não precisa falar pelo Facebook, tá aberto, nem precisa nem pedir autorização judicial para ver o resultado da pesquisa. Pode ir no meu escritório, nós passamos. Por quê? É um resultado sério,
médias da situação, e hoje eu afirmo para vocês, do ponto de vista da opinião pública, não estou, amanhã pode ser que o Elvis seja o registro cassado, ou que o Silvio, enfim, mas hoje o clamor da população é o seguinte, assim, ó, eu não quero mais o Silvio por esse momento. Tá, os resultados indicam isso. Os resultados indicam isso. Doutor, o senhor ia fazer uma observação antes do giro das notícias, aí a gente não tem muito mais tempo, mas só dizendo que discordava e ia falar alguma coisa que eu acabei dando uma de falso Silva aqui, interrompendo o senhor. Eu discordo desse posicionamento de se tentar relegar tudo ao mesmo plano, colocar tudo como farinha do mesmo saco. Sim. Enquanto nós admitirmos que um candidato cassado, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, continue exercendo a vida pública, nós vamos continuar repetindo os mesmos erros. É exatamente como nós pegássemos hoje o José Dirceu, o José Genuíno, todos os que foram condenados no mensalão, colocássemos na rua e votássemos de novo nele. É exatamente a mesma coisa. Ou nós mudamos esse país, ou nós passamos a exigir decência e honestidade do homem público, ou nós vamos continuar chorando porque falta dinheiro para a saúde, porque falta educação, porque falta infraestrutura. Então isso é fundamental. Eu acho que a gente tem que bater indefinidamente nessa tecla. Não dá para votar num candidato ou alguém que é apoiado por esse candidato quando ele foi condenado em última instância. Ele cometeu um crime, ele foi condenado. Se você está disposto a votar em alguém que já foi condenado, então pega o seu voto e dê para o José Dirceu, dê para o José Genuíno, dê para todos aqueles que estão hoje lá frequentando a sede da Polícia Federal. É a mesma coisa. Foi condenado pela justiça, foi pego, não há mais instância, não há dúvida. Doutor, eu posso fazer aqui nosso bate-papo. Como meu papel é só aferir ao resultado da opinião pública, o que o senhor acha que se deve à população tendo a opção de escolher um candidato ficha limpa, escolhe um ficha suja e nessa altura do campeonato vai ganhar com mais vantagem? Eu acho que é fundamental colocar para a população que quando ela reclama que falta infraestrutura, quando ela reclama que não tem médico, quando ela reclama que não tem professor, justamente é porque falta o dinheiro, falta recurso. Esses recursos foram furtados. O dinheiro do erário público, quando ele não vai para a prestação de serviço para a população, quando ele é desviado para o bolso do político, vai faltar. Então isso é fundamental, isso tem que ser colocado claramente para as pessoas. Mas então o Silvio não está conseguindo colocar claramente para o eleitorado, doutor? Eu acho que precisa, como a eleição de tiro curtíssimo, é difícil colocar isso para a população, mas eu acho que nós temos que colocar isso até o último minuto. Eu moro há 15 anos em Santana de Parnaíba, eu nunca vivi às custas do erário público, tudo aquilo que eu tenho é com o meu trabalho, cuidando de gente, e eu não admito que alguém se ache no direito de pegar o meu dinheiro do meu imposto e ir para o Guarujá, pegar o dinheiro do meu imposto e dar brinquedo. Ele está usando o meu dinheiro, é o dinheiro do meu IPTU. Eu trabalho dia e noite, arriscando a minha vida para ir buscar coração, voando em avião da FAB, voando em helicóptero da polícia com batedor, para alguém que é absolutamente incapaz, que não tem formação nenhuma, se jogar no direito de usar o meu dinheiro. Gente, eu queria infelizmente interromper esse bate-papo aqui, e essa indignação que é de indignação de parte da população até de Santana de Parnaíba, e com certeza mesmo daqueles que vão votar no Elvis César, que são maioria segundo a pesquisa do Instituto MAS, para reflexão. E essas pessoas também não são a favor de atos de corrupção, mas está acabando o programa. Marcos Agostinho, queria agradecê-lo pela vinda aqui, por nos explicar e por essa parceria já que desde que o programa está no ar. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, Rodrigo Lobo, a presença do doutor aqui conosco, sempre abrilhanta aqui o nosso diálogo. Né, eu quero agradecer os ouvintes da Rádio Terra, e nas próximas, se tivermos mais informações a respeito disso, ou mesmo de outras situações, que não é só de pesquisa eleitoral, que é uma pesquisa viva, mas de outras informações também, tem informação sobre o consórcio, fora de desenvolvimento, verdade. Outras coisas que fazemos aqui também que são bastante interessantes. Um abraço, Marcos. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, um abraço a todos e até quinta-feira, é isso? Quinta-feira, se Deus quiser, promovendo saúde. Um abraço, paz e bem, não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.